E aí? Essa pergunta na tela pega muita gente, né? Trabalhar sem registro em carteira, para quem vive essa situação ou conhece alguém que passa por isso, o que a gente vai conversar agora é fundamental. Então, hoje a gente vai fundo para entender o que essa falta de registro significa de verdade e o mais importante, claro, como ir atrás dos próprios direitos. Pense nisso como um guia prático, com tudo o que um trabalhador precisa saber. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar falando dos riscos, depois vamos para o custo disso no bolso, qual é a única saída pela lei, como montar um caso forte e para fechar aqueles momentos cruciais de decisão. Vamos nessa? Vamos começar pelo começo, os riscos. Sabe, muitas vezes o foco fica só no salário que entra no fim do mês, mas o perigo de verdade está naquelas coisas que a gente não vê no dia a dia e que podem complicar e muito o futuro. E que riscos são esses? Pensa bem, a aposentadoria fica super difícil de conseguir sem contribuição. Se acontece um acidente no trabalho, fica totalmente no desamparo. Precisa se afastar por doença? Nada de auxílio. E outros benefícios essenciais, tipo salário maternidade, também não tem. É como trabalhar sem nenhuma rede de proteção, sabe? Beleza. Agora vamos falar de grana. Do dinheiro que, literalmente, fica para trás. Porque além de não ter segurança, tem um prejuízo financeiro bem real, bem direto. É aqui que a conta fica salgada. Trabalhar sem registro significa abrir mão de um monte de dinheiro. Pensa só, não tem aviso prévio, não tem férias pagas, nada de 13º, isso sem falar no FGTS, que não é depositado, e no seguro-desemprego, caso a pessoa seja mandada embora. Se colocar tudo isso na ponta do lápis, o rombo é gigante. Tá, o cenário parece ruim, eu sei. Mas tem luz no fim do túnel. Existe sim um caminho claro para reverter tudo isso e ele aponta para uma única solução que realmente funciona. E a solução é essa aí: entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. É o único jeito de conseguir o reconhecimento oficial de que existia um emprego de verdade ali. O objetivo é fazer o juiz determinar que o empregador pague tudo, tudinho que ficou para trás. É o caminho formal para recuperar o que é devido por lei. Ok, se o caminho é a justiça, o passo seguinte é saber como se preparar. Porque para ter sucesso numa ação dessas, uma coisa é fundamental: provas. E olha que dica importante essa. Confiar só em testemunhas é muito arriscado. Por quê? Porque na hora H, as pessoas podem amarelar, ter medo de se comprometer, de perder o próprio emprego. Acontece. Por isso, o recado é bem direto. É preciso ter mais do que isso. É preciso ter provas mais concretas. Mas que provas são essas então? Bom, a gente está falando daquelas coisas mais clássicas, sabe? E-mails de trabalho, com ordens, cobranças, recibos, mesmo que seja um papelzinho informal, conversas no WhatsApp sobre as tarefas, fotos no local de trabalho, até gravação de áudio pode servir. Cada item desses ajuda a montar o quebra-cabeça e a mostrar para o juiz que aquilo era sim um emprego. Mas e se a pessoa não tiver acesso a nada disso? Ou se o que ela tem parece muito pouco, muito fraco? E aí, o que se faz? Já era? Que nada! Existe sim uma carta na manga, e é uma coisa que muita gente nem sonha que pode usar como prova. A fonte chama de arma secreta, e é um aplicativo que está no celular de quase todo mundo, o Google Maps. E o processo é muito mais fácil do que parece. É só abrir o Google Maps no celular, procurar pela opção Sua Linha do Tempo e pronto. Ali vai estar todo o histórico de onde a pessoa esteve com dia e hora. E isso se torna uma prova fortíssima da rotina, da frequência no local de trabalho. É um registro digital que não tem como discutir, mostrando que a pessoa estava lá todo dia. Para fechar, vamos falar sobre 2 momentos que são super delicados, de pura decisão e que um passo em falso pode colocar tudo a perder. E esse ponto aqui é crucial, então preste muito atenção. Se a pessoa está pensando em sair da empresa, o caminho não é pedir as contas, de jeito nenhum. O correto é buscar uma rescisão indireta, que é como se o empregado desse uma justa causa no patrão, garantindo todos os direitos. Agora, se a pessoa foi dispensada, a regra de ouro é: nunca, jamais assine qualquer papel ou aceite qualquer acordo sem antes falar com um advogado. É preciso saber exatamente quanto se tem para receber. Nos 2 casos, a palavra de ordem é: consulte um especialista antes de qualquer atitude. E com isso a gente chega ao final. Vimos os riscos, o prejuízo, a solução e até como juntar provas. Ter essa informação, ter esse conhecimento, já é o primeiro grande passo. A pergunta que fica agora é: com tudo isso em mãos, qual vai ser o próximo?